Olá pessoal, vou continuar mais um pouco da luz no caminho. Deseje posses acima de tudo, mas essas posses devem pertencer exclusivamente à alma pura e estar, portanto, em poder de todas as almas puras igualmente, constituindo assim a propriedade especial do todo somente quando unido. Anseie por tais posses que podem ser sustentadas pela alma pura, de modo que você possa acumular riqueza para aquele espírito de vida unido, que é o seu único eu verdadeiro. A paz que você desejará é aquela paz sagrada que nada pode perturbar e na qual a alma se desenvolve como se desenvolve a flor santa sobre as lagoas serenas. E o poder que o discípulo cobiçará é aquele que o fará aparecer nada diante dos olhos dos seres humanos. Busque o caminho por meio do recolhimento interior. Busque o caminho avançando ousadamente para o exterior. Não o busque por alguma estrada única. Para cada temperamento existe uma estrada que parece a mais desejável, mas o caminho não é encontrado tão só pela devoção, tão só pela contemplação religiosa, pelo progresso ardente, pelo labor do autossacrifício, pela observação atenta da vida. Eu vou parar no meio aqui, tem muita coisa de novo. Eu sei que eu já li uma parte disso e estou relendo novamente para firmar, né, esses conceitos, para poder falar um pouquinho mais. Tem algumas pessoas aí que me falaram, lê devagar, né, é uma coisa difícil esse livro. Então, ao invés de simplesmente ler devagar, eu estou, às vezes, lendo devagar, às vezes eu releio rapidamente, como eu fiz agora, porque eu já li, vou comentar e depois eu posso novamente fazer isso mais devagar novamente, né? Deseje posses acima de tudo. De novo, é uma continuidade daquilo que falávamos antes, deseje fervorosamente a paz. E aí eu quero dar uma chave que eu ouvi, que eu também gostei bastante, que é o seguinte: imagina uma obra de arte, de harmonia. Quando que ela é harmônica? Muitas vezes, né? Vamos pensar na aquarela, né? Os tons da aquarela estão mesclados, vai tendo uma passagem de um lugar para outro. E aí existe uma beleza. Vamos olhar essas plantas, olha que linda, né? Essas flores eu recebi hoje, foi um ato de delicadeza que eu recebi. E aí aqui tem uma harmonia, né? Eu até fui contar essas flores, são 12 flores distribuídas de uma maneira belíssima por esse arranjo. E agora você imagina, né? Isso na nossa vida, como é que a gente que vive? Eu quero aparecer mais do que os outros, então eu sou uma flor que está aqui e aí eu subo acima de tudo. Vocês acham que esse vaso teria a mesma harmonia do que tem aqui? Provavelmente não. Às vezes, claro, uma grande haste saindo no meio de um todo também dá essa forma de equilíbrio, mas aqui eu estou fazendo só um paralelo para mostrar que a paz ela está muito ligada à unidade, a harmonia como um todo. Então é muito mais fácil encontrar harmonia, né? Como na Ikebana, por exemplo, né? Quando eu faço esse arranjo de uma forma equilibrada, pensando igualmente em todos os elementos, ainda que algum elemento possa em algum momento também se destacar, né? Mas eu tenho essa preocupação dessa harmonia e dessa unidade do conjunto. Então, quando eu quero começar a aparecer mais na minha vida, mais no meu trabalho, porque fui eu que fiz e etc e tal, eu começo a comprometer essa harmonia do grupo. E isso que torna a coisa mais forte, né? O grupo sempre mais forte. E aí eu vou perdendo isso, né? Vou perdendo essa beleza, vou perdendo a paz, porque eu quero me destacar, o outro quer se destacar, e aí começa a ter esse cabo de força que muitas vezes acaba com relacionamentos pessoais, relacionamentos em trabalho, acaba com empresas, com tantas coisas. E aí ele aqui o item 15, né,
dos degraus, a Mabel Collins vai nos dizer: deseje as posses acima de tudo. De novo, aquela questão que às vezes é muito difícil para quem está no caminho da busca da espiritualidade entender o que isso significa, porque muitas vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho que realmente abrir mão de tudo e aí eu vou para o Tibete ou para qualquer montanha ficar meditando. Se você tem um poder interno, se você tem essa energia, essa força, e se você consegue canalizar essa energia dentro dessa harmonia de paz, dentro de um entendimento da unidade, dentro do respeito de quem realmente você é e quem o outro é, esse poder necessariamente precisa, entre aspas, no preciso, ser colocado em prática no mundo. Uau! Né? E muitas vezes você se recolhe achando que você não deve desejar as posses. Não, você deve desejar essas posses, primeiro se apossar daquilo que é seu. E depois não há nenhum problema em se apossar do que é material, porque você não precisa renunciar, né? Você pode colocar a sua potência para conquistar coisas, para conquistar o mundo e entregar isso que você conquista com muita generosidade. E ninguém precisa saber. Simplesmente assim, você faz as coisas, movimenta as coisas e aí você usa o que? A sua vontade canalizada para cima, ligada, né, a essa mente superior, mais ligada à intuição, ao divino. Para quê? Para usar a sua inteligência, a sua imaginação, a sua intuição para resolver problemas que estão tão colocados aí no mundo e muitas vezes você não está fazendo nada por eles, porque você está num estado talvez passivo, talvez confundindo o que significa realmente espiritualidade, querendo achar que significa não ter apego, significa não conquistar as coisas. Não ter apego tem mais a ver com o uso depois que você vai fazer dessas coisas. Você conquistou, você pode dar a serviço, você não precisa ter egoísmo com as coisas que você conquistou. E aí é muito importante isso, né? Realmente eu já confundi isso muitas vezes na vida. Muitas vezes continuo confundindo. Então a matéria, o espírito, né? Enquanto seres encarnados, temos essa necessidade no mundo, né? Bilhões de pessoas passando fome. Se você tem poder e você pode conquistar e você sabe usar isso bem, essa sua força, né? Use basicamente isso, né? O problema não é você adquirir as coisas, é você adquirir as coisas e querer essas coisas só para você e ter apego, essa casa é minha, isso aqui é meu, não quero dividir com ninguém. E aí vai entrar um pouquinho na questão da alma pura, né? Que fala logo na sequência disso, né? Deseja apenas o que é inatingível. Antes falou sobre da luz, daí falamos sobre deseja ardentemente o poder, deseje a paz, deseja as posses acima de tudo, e agora ela diz: essas posses devem pertencer exclusivamente à alma pura e estar, portanto, em poder de todas as almas puras, igualmente constituindo assim a propriedade especial de todo somente, do todo somente quando unido. Aí continua mais esse item 16, que eu vou parar aqui porque é muito grande, mas novamente nos falando o que, né? Da nossa alma pura, a nossa essência, que é uma essência, para não usar a palavra pura, né? É uma essência identificada com a unidade. E aí, se eu tenho posses e se eu percebo essa alma pura que é identificado com o todo, de novo, eu estou fazendo um trabalho de serviço, né? E
Como fazer para a gente voltar para essa alma pura? Eu acho que essa é uma questão. De novo, olhar o que de mim está fazendo com que eu deseje, entre aspas, nesse desejo, mas o desejo é a palavra mesmo usada, o que em mim está fazendo com que eu deseje me mover em direção àquela ação. Né? Estou fazendo alguma coisa que para mim, simplesmente, estou fazendo alguma coisa que se todo mundo fizesse seria bom para a humanidade, ou estou fazendo alguma coisa que é só para mim? Se eu começo a pensar, né, em fazer coisas que se todo mundo fizesse, a humanidade estaria melhor, o universo estaria melhor, eu estou ligada à questão da unidade. Eu estou utilizando as minhas virtudes, a minha essência mais verdadeira, né, que está ligada a essa questão dessa alma pura. A gente tem a potência toda dentro de nós, eu estava falando sobre isso hoje. Só que a gente precisa